Programa Jaircy Carvalho Esporte, se inscreva, tá bombando, tá legal. Aqui é um programa dedicado à China Azul. Falamos das outras equipes, naturalmente, com todo respeito e carinho. Mas o carro-chefe desse programa é a China Azul, é o cabuloso, é o gigante nas Minas Gerais. O presidente Pedro Lourenço, que é cruzeirense, nato, está mais que certo. Jogadores pontuais, jogadores que possam vir para realmente fortalecer esse time que é muito forte. Eu concordo com ele. O Cruzeiro mostrou isso no Brasileirão. O Cruzeiro não foi campeão porque tomaram 15 pontos dele no Brasileirão. Não ganhou a Copa do Brasil por causa do gol do Memphis Demão. Então o time é muito forte, é muito coeso. Jogadores de qualidade. O Mateuzinho voltou agora, voltou muito bem. É contratar duas peças aí para Libertadores importantes. E no máximo o Cruzeiro tem um time muito forte. Eu concordo com o presidente. É isso aí, né? Welber Antônio. As próprias palavras do Pedrinho tem que ser contratações pontuais. É isso aí, contratações pontuais. Agora, ele disse, não vai fazer loucura. O Cruzeiro não faz loucura, gente. O Cruzeiro paga seus salários em dia, paga suas dívidas em dia. O Cruzeiro não dá calote em ninguém. Então vai continuar com a filosofia de pés no chão, pagar as dívidas e contratar dentro da realidade do clube. Você não pode pagar 6 milhões por Gerson. Não tem como. Sabe? Já se paga 3 milhões e 300 para o Gabigol, que era a cereja do bolo e que não deu certo. Porque o artilheiro do campeonato da Copa do Brasil é o Caio Jorge. Né? Então é por aí. Fernando Silva, já em cima, Matheus Pereira vai ficar fazendo novela de novo. Não, o presidente já falou, se ele quiser renovar, renova por 4, 5 anos. O que ele quer mais? Um jogador de 30 anos tem uma proposta de 4, 5 anos de renovação? É tudo que o jogador sonha, gente. Ele foi o melhor 10 do campeonato, jogador brasileiro, porque o Arrascaeta foi o melhor 10 uruguaio, não é brasileiro. Matheus Pereira foi o melhor 10 do campeonato. Fez um campeonato maravilhoso e brilhante. Leandro Fepiano, Gabriel tem que ser cobrado pela torcida. Ele tem que parar de tomar cartão amarelo todo jogo, fazer os gols em empenho máximo para ser titular. O cara tem o maior salário para fazer graça? Não vai, amigo, não tem como. Ele não vai tomar o lugar do Caio Jorge. Ele e o treinador novo do Cruzeiro não se dão. Não tem como. Sabe? Não adianta fingir. E se o cara não colocou ele no Flamengo para jogar de titular, vai colocar no Cruzeiro? Não adianta fingir. Os caras fingem tudo por dinheiro, topa tudo por dinheiro, o programa do Silvio Santos. A coisa não pode ser assim. Bom dia, Caio Jorge vai sair? Não, Márcio. Caio Jorge, o presidente disse que não vai vender ninguém. Claro que pinta a proposta. Caio Jorge é artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, jogadoraço. Né? Confirmou tudo que dele se esperava. Claro que pinta a proposta. Mas o Cruzeiro não tem o menor interesse de vender. Olha, Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, né? Tá com o Jaircy Carvalho nos 4 cantos do mundo, tá bombando, tá legal. Se você tiver mais de 18 anos e jogar e se divertir com responsabilidade, vem comigo aí, ó. Bet Nacional aí, ó. A Bet dos brasileiros, com o Jaircy Carvalho nos 4 cantos do mundo, é a Bet do Vini Júnior, do Galvão Bueno, do Jaircy Carvalho. Então não perca tempo, o QR Code está na tela. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Você faz a sua aposta com responsabilidade e corre para o abraço. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, com o Jaircy Carvalho nos 4 cantos do mundo, tá bombando, tá legal. Se inscreva no canal, hein? E senta o dedo no like. Luizinho, quero muito Gerson, agregaria muito. Tem que ver que Gerson viria para o Cruzeiro. É o Gerson com a cabeça no Cruzeiro? Ou é o Gerson que diz que é flamenguista? Que ama o Flamengo? Que o pai declara todo dia que ama o Flamengo e saiu 2 vezes do Flamengo, outra coisa. Fracassou na Europa, por onde passou. Fracassou na Itália, fracassou no Olympique de Marseille, fracassou por onde passou. Porque uma coisa eu já disse, uma coisa é o cara ser um baita jogador no Brasil, outra coisa é na Europa. Você vê o Arrascaeta, que todo mundo fala que é isso e aquilo, não consegue, ninguém, nenhum clube europeu se interessou por ele. Por que será? Porque o nível dele é muito alto para jogar no futebol brasileiro. Para a Europa é um nível baixo. Vejam vocês, Arrascaeta, hein? Arrascaeta, hein? Então esse é o grande problema. Por isso que eu digo que a distância da Europa para o futebol sul-americano é abissal. Mesmo o Flamengo tendo encarado o PSG, né, tomou de 4-2 aqui do Bayern de Munique. É um jogo atípico, não quer dizer nada. A distância é abissal. O jogador brasileiro não consegue jogar na Europa, com raras exceções. Nem time grande que eu estou falando. Time pequeno tem alguns até que jogam. Bruno Fraga, Cássio falhou no gol do Corinthians, falhou. O Wallace também perdeu o pênalti e todos só criticam o Gabi. Se ele sair, quero ver qual é o atacante viável no futebol brasileiro com a mesma qualidade dele que vem para o seu lugar. Mas eu te pergunto, Bruno, você continuaria pagando 3 milhões e 300 mil a um cara que é reserva? Que não acrescentou nada na temporada? Que perdeu um pênalti decisivo que levaria o Cruzeiro ontem a ganhar 100 milhões na final?
Para pensar, amigo. Para pensar. O cara pode ganhar muito, isso é um problema dele e do clube. O clube paga, tudo bem. É quem paga é quem está, né? Que pode falar. Agora, o cara tem que dar retorno. Porque ficar 3 milhões e 300 para ficar no banco de reserva é maravilha do mundo. É maravilha do mundo. Gerson jogaria onde no Cabuloso? Lateral direita? Está perguntando o Anderson. Não, Anderson, ele é meio campo, Anderson. Ele joga muito no meio campo. Gerson joga demais. Você tem o meio campo ali com Lucas Silva, Lucas Romero, Matheus Pereira, Gerson, né? Pô, tem o Christian, tem o Mateuzinho. Reforçaria demais o Cruzeiro. Agora é o que eu disse, tem que ver qual Gerson que vem. Olha, você está vindo para Orlando? Tá. Brasil e Croácia em Orlando em março. Estaremos lá. Então, você vai entrar no site da R3 Rental Car, tá? Você vai procurar a equipe do Marcinho, toda fala português, e vai selecionar o carro que você quer para curtir esse jogo em março, lá em Orlando. Então, você, desembarcando no aeroporto de Orlando, seu carro está lá no aeroporto, limpíssimo, confortável, seguro, documento e chave dentro do porta-luva, é só rodar pelas estradas dos Estados Unidos. Então, procura o Marcinho, meu camarada botafoguense, na R3 Rental Car, e você vai estar super bem servido, né, aqui nos Estados Unidos, com a R3 Rental Car, também com o Jair Carvalho nos 4 cantos do mundo. Tá bombando, tá legal? Se inscreva no canal, hein? E senta o dedo no like. Né? Mês de especulação, daqui a... Ainda bem que o Campeonato Brasileiro começa em janeiro, por causa da Copa do Mundo. Então, vamos ter de janeiro até a parada para a Copa. Brasileirão, primeiro turno, e segundo turno volta depois da Copa. Né? Temos Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, tudo. Libertadores. Cabuloso voltou, hein? E voltou em grande estilo. E vamos que vamos. Fernando Silva, 6 milhões é loucura. 6 milhões para o Gerson é loucura. Nenhum time do Brasil pode pagar 6 milhões a um jogador. Hoje 3 milhões e meio que o Depay ganha, já é muito. Demão, 3.300 Gabigol é demais. É demais. É um salário irreal. É um salário irreal para um país quebrado, economia quebrada, o povo passando fome. É demais, né? É demais. Futebol é um mundo à parte só na questão econômica, do salário. No mais, está inserido nessa sociedade. O negócio é investir no bom, barato e novos. Manuel Messias, é o que o Cruzeiro tem feito. O Cruzeiro contratou 4 jogadores jovens, muita qualidade, que vão dar retorno durante alguns anos e no futuro até um retorno financeiro. Essa é a filosofia da diretoria, eu apoio, acho bacana, tem que ser assim. Olha o terror do eixo aí, ó. Semana abençoada, Jaci Família, você também, Rodrigão. Pela palavra do Pedrinho, podemos ter certeza que o Gabi não vai embora. Não sei, eu não tenho certeza de nada. Eu não ficaria com um jogador que custa 3 milhões e 300, e olha que eu fui o maior defensor do Gabigol, hein? Sempre falei 16 gols, 17 finais, mas o final do ano dele foi trágico. O pênalti que ele perdeu não tem desculpa, amigo. Ele pode querer convencer a todo mundo que não foi de propósito. Cada um tira sua conclusão. Sabe? Pode não ter sido de propósito, mas já que ele declarou que conhecia muito o Hugo e o Hugo conhecia, nas penalidades, mudar essa característica. O jogador inteligente faz isso. Só vou dar uma porrada no alto, o Hugo nunca vai imaginar que eu vou bater no alto. Ele vai imaginar que eu vou bater rasteiro, como ele atrasou para o goleiro. Para mim não tem desculpa, não. Antônio Marcos, não adianta fazer loucura se não conseguir pagar. Pedrinho está certo, é isso. Não, o presidente Pedro Lourenço não faz loucura. É um cara muito equilibrado, muito certo, né? Muito sério naquilo que ele faz. Então, o Cruzeiro não vai fazer loucura. O Cruzeiro vai contratar dentro das suas possibilidades. Adalberto, Matheus Pereira é craque, provavelmente se tornará ídolo do Cruzeiro. Não, craque não, o Adalberto. Não existe craque no futebol brasileiro. Craque é Cristiano Ronaldo, é Messi, é Lamine Yamal, Mbappé, esses são craques. O futebol brasileiro não tem mais craque. Tem bons jogadores, né? Bons jogadores. Craque não. Nem o Arrascaeta é craque. Né? Nenhum clube europeu se interessou pelo Arrascaeta. Wagner Ribeiro, só esses jogadores não tem como ser campeão da Libertadores e Copa do Brasil. Tem que contratar jogador diferenciado. Tem que contratar, mas o presidente vai contratar dentro da realidade do clube e dentro daquilo que ele pode pagar. Ele não vai trazer um jogador por 6 milhões por mês, amigo. Não tem como. Nenhum clube do Brasil pode pagar isso. Roberto Rodrigues, Jair, o Gabriel Barbosa saindo do Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro tem que ir atrás de outro. Não tenho dúvida. Vai buscar um centroavante para reserva. E a garotada da base? E o Batistelli e os outros garotos ali? Tem espaço. Tem espaço. Mas fiquem tranquilos, a diretoria sempre foi muito coerente, consciente. Né? O vice-presidente Pedro Júnior, que é o homem do futebol, vai saber trazer jogadores pontuais, de qualidade, que vão agregar o grupo e vão fortalecer o Cruzeiro para a Libertadores. Não tenha dúvida disso, não.
Não se preocupe, torcedor do Cruzeiro. Vocês viram o Cruzeiro nessa temporada. E outra coisa, o Cruzeiro foi além da expectativa. A expectativa era de uma vaguinha na Libertadores. O Cruzeiro brigou pelo título até a última rodada, tomaram 15 pontos dele. E na Copa do Brasil foi garfado contra o Corinthians no gol do Memphis Demão. Paga 20 no Gerson e dá o Jonathan junto. Nação Azul, 6-1. Tá bom, mas e o salário? 6 milhões? Pagar 6 milhões para o jogador? Não tem jogador que valha esse valor, 6 milhões. Não tem. Me desculpe, mas não tem. Claudinei Oliveira. Pedrinho podia contratar o Marcos Antônio do São Paulo. Muito bom. Joga muito. Belo nome, viu, Cláudio? Belo nome. Joga muito o Marcos Antônio. Também gosto. Qualidade, jovem. Joga muito. Gosto também. Agora é meio de especulação. Esse é o problema. Alexandre Tuquinho, amigo Jairzinho, o que você acha do Cruzeiro trazer o Garro? Gosto também. Gosto muito. Né? Mas parece que ficou também um tempo no departamento médico. Não sei se não tem a cabeça boa. Não sei. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia nesta segunda-feira, começando com uma informação sobre Cruzeiro e Mineirão. Teve uma reunião nesta segunda-feira e o Mineirão apresentou uma nova proposta ao Cruzeiro para renovar o contrato. A gente apurou o seguinte, que a concessionária apresentou mais de uma saída ao Clube Celeste para ampliação do vínculo. Agora o Pedro Lourenço vai analisar essa proposta e é quem vai decidir aí. Tudo caminha para que as partes cheguem em um denominador comum. De acordo com o que a gente apurou, tem até todos os detalhes no nosso centraldatoca.com.br. Tem uma possibilidade para renovar por 5 e outra por 10 anos. É o que as partes vêm conversando. Claro que o Cruzeiro tenta algumas melhorias. Do outro lado, o Mineirão também coloca na mesa o que ele pensa, mas tudo indica que realmente o denominador comum vai chegar e aí Cruzeiro e Mineirão vão se acertar para não só 2026, como também ao longo dos próximos anos. Foi até o que garantiu o Pedro Lourenço na entrevista que ele deu aqui. Aliás, um belíssimo trabalho do nosso Arthur Mesquita, que hoje foi até o Pedro Lourenço e conversou e pôde trazer assuntos importantes. Antes até de entrarmos aí nas informações sobre mercado, um esclarecimento mais uma vez, muita gente perguntando, cadê as lives? A gente trabalhou aí durante 1 ano e meio, quase 2 anos, de forma ininterrupta praticamente, e todo mundo precisa ter aí um descanso, né? Então a gente escolheu esse período e vamos ficar sem lives, voltando somente no dia 5 de janeiro. Mas o conteúdo aqui da Samuca TV vai sair normalmente, primeiras do dia, quentes do dia. Tendo alguma informação importante, vamos trazer também toda a equipe de plantão, Central da Toca também trabalhando normalmente, mas era necessário um descanso aí para todos da Samuca TV. Para o ano que vem a gente dar uma reestruturada em todos os aspectos, os programas terão uma casa nova, um estúdio, ainda vamos confirmar a data de inauguração, então tudo creio que vai ser muito melhor aqui na Samuca TV e para estruturar a equipe também, pensando ali em uma parte tem férias em um período, outra parte em outro período, para que não fique sem live em momento algum, porque é o grande objetivo aqui da Samuca TV. Mas neste momento era necessário esse período, então só comunicando a todos, quem puder espalhar, voltamos com as lives no dia 5 de janeiro e aí seguimos ao longo de 2026. Vamos lá para as informações importantes. O Pedro Lourenço falou ali sobre busca no mercado. O Cruzeiro, todo mundo sabe, quer um zagueiro. Tem o Vitão do Internacional como um nome, mas com esses valores aí, o Cruzeiro não vai pagar desta forma, 10 milhões de euros, isso é fora de cogitação. Por valores menores, o Cruzeiro, claro, tem interesse, é um jogador que agrada muito ao técnico Tite. Se não for o Vitão, vai ser um outro zagueiro. Não tenho dúvida nenhuma que a diretoria vai trabalhar nesse sentido. E o próprio Pedro Lourenço falando sobre Gerson, né? Que é um grande nome, um grande jogador, mas que é muito caro. E aí tudo aquilo que a gente já trouxe. Vamos ver ao longo dos próximos dias se pinta alguma novidade, se os russos aí reduzem a pedida. Claro que se fosse
uma operação dentro de não uma realidade de valores bem baixos, né? Todo mundo sabe que para tirar o Gerson de lá será um valor muito alto, mas precisa ser uma operação que fique bem abaixo deste valor aí que foi pedido inicialmente quando o Cruzeiro fez o contato com os russos, né? E aí eles falaram dos 40 milhões de euros, então isso aí é fora de qualquer cogitação, nenhum clube no futebol brasileiro pagaria isso. Aguardar então os próximos passos desta história. E uma outra informação importante, aí tem a ver com o Matheus Pereira, o próprio Pedro Lourenço falou, a ideia do Cruzeiro é ter o Matheus Pereira pelo menos por mais 3 anos, mas que o Cruzeiro vai oferecer um contrato de 5 temporadas ao Matheus Pereira. É o grande desejo para ele ficar aí até... Quantos anos tem o Matheus Pereira hoje, hein? Até 35 anos. Então, ele faz 30 em 2026, isso mesmo. Então é para ficar até os 35 anos aí, com um contrato de 5 temporadas. O que estiver para o Cruzeiro fazer ao alcance do Cruzeiro, o Cruzeiro vai colocar tudo no papel. O Matheus Pereira está de férias e quando voltar, essas conversas serão retomadas para que tudo dê certo, né? Jogador muito feliz, staff muito ciente do que o Matheus Pereira hoje representa para o Cruzeiro também da mesma forma, como a própria Itatiaia trouxe, o Tite, um dos pedidos era que mantivesse o Matheus Pereira, que não perdesse em hipótese alguma, e por isso todos os esforços serão feitos. Uma informação até importante, para renovar o contrato do Matheus Pereira, o Cruzeiro não depende de nada que não seja o próprio Cruzeiro e o jogador. Não tem o Al Hilal no meio da história. O Al Hilal ele tem 50% dos direitos econômicos, mas não é quem decide e não tem que passar por nenhuma negociação. Uma renovação de contrato normal, como se fosse de qualquer outro jogador. É pelo contrário, o Al Hilal ele precisa desta renovação, porque se o Matheus Pereira, vamos colocar uma hipótese, saísse livre, o Al Hilal também perderia os 50% dos direitos econômicos. Então, eles não têm que decidir nada. É importante para eles, inclusive, que a renovação de contrato aconteça e é o que todo mundo quer, é o que eu acho que vai acontecer. Com sinceridade, não vejo por que o Matheus não continuar no Cruzeiro. Como a gente falou, né? Tá muito adaptado, quer ser campeão aqui no Cruzeiro, sabe do carinho do torcedor, cruzeirense, né? É um dos nossos, então tudo vai caminhar aí para que dê tudo certo e é o que todo mundo espera. Claro que quando a gente fala de Matheus Pereira, né? Todo mundo vem ali, cada um com a sua opinião, mas de fato, né? É uma renovação muito importante. E o Pedro Lourenço, dono do Cruzeiro, agora o Tite também, todo o departamento de futebol, todo mundo trabalha para que essa renovação aconteça o mais rápido possível. O mais importante, tem 6 meses de contrato ainda com o Cruzeiro, então não vai fazer nenhum movimento, não é questão de assinar pré-contrato com ninguém, é só no tempo ali do Pereira, sentar, conversar, colocar tudo no papel e definir pela permanência, que eu acho que é o que as duas partes vão querer para a sequência aí nos próximos anos. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos. Vamos começar falando aí, pessoal. Vamos dar toda a atenção agora nesse início da nossa transmissão porque na sexta-feira, né, a gente teve o Gabigol participando lá do Podpah, lá junto com a rapaziada. E a primeira coisa que eu queria saber de vocês é qual é a opinião de vocês? O que vocês acharam da participação do Gabigol no Podpah? Ele falou muita coisa, ele falou sobre permanecer no Cruzeiro, ele falou sobre o pênalti perdido, sobre a relação com o Tite, ele falou sobre gramado sintético, né? Teve muita coisa que foi dita ali pelo Gabigol, então aproveitem o chat aí para dar a opinião de vocês, que eu vou colocar aqui na tela para a gente poder comentar enquanto vocês estão falando. A minha opinião, tá? Inclusive eu falei isso aqui na semana passada. Na semana passada eu falei o seguinte, porque depois que o Gabigol perdeu o pênalti, e eu sou um cara que torci, né, e torço muito para que o Gabigol
vingue, né, com a camisa do Cruzeiro, embora eu também acho que para essa temporada, né, eu falei isso, repito, o custo-benefício do Gabigol foi muito alto, né, muito alto, tipo assim, um valor alto de contratação, um valor altíssimo, né, meio até que fora do padrão aí, pro Gabigol, e a entrega, né, que ele devolveu foi muito pouco em relação à expectativa criada, né, ele fez os seus gols, né, deu algumas assistências e tal, teve muitas oportunidades e muitas delas acabou não vingando e nem em situações que, igual, ó, às vezes a torcida ficava chateada de entrar 5 minutinhos, 10, dele jogar mesmo, às vezes como titular, jogar 45 minutos, já a intensidade bem abaixo do Caio Jorge, né, o nível técnico bem abaixo, mas eu particularmente, né, eu tinha muita esperança né, no futebol do Gabigol e acabou que não virou. Só que, quando teve o lance do pênalti, que ele bate o pênalti ali, né, foi o penúltimo, né, depois o Wallace bate o próximo lá, que o Cruzeiro acaba sendo eliminado pro Corinthians, aí, né, o Gabigol foi massacrado e tal, aí a galera já pedindo fora Gabigol, isso, aquilo, outro, e tiraram a pintura dele lá do muro, e aí o pai dele falou, pô, e tal, que não sei o que lá, quando o Flamengo perde, né, o Mundial pro PSG, com o goleiro pegando 4 pênaltis, o pai do Gabigol falou, pô, será que vão crucificar os caras agora e tal, que não sei o que lá, 4 pênaltis perdidos, blá, blá, blá. No Podpah, o Gabigol falou o seguinte, falou, errei, gente, errei e tal, assumo que errei e tal, blá, blá, blá. Achei que ele teve personalidade, né, pra poder falar isso. Mas a minha opinião em relação ao Gabigol foi que ele bateu o pênalti muito mal. O pênalti do Gabigol foi ridículo, né? A forma que bateu ele, muito fácil pro Hugo pegar. O Hugo Souza, que treinou com ele no Flamengo, ou junto, né? Há 5 anos mais ou menos ali. Então os dois se conhecem muito bem. Só que, aí é a minha opinião, né? Que muita gente inveja. Dizer que o Cruzeiro foi eliminado, né? Da Copa do Brasil por causa do Gabigol, aí eu achei um pouco injusto. Até com o próprio Wallace, tá, gente? Nossa senhora, eu não tô passando pano pra Wallace não, tá? Não tô passando pano não, porque o Gabigol, o Wallace, quem que foi o outro que entrou? Quem que foi, gente? O Eduardo. O Gabigol, o Wallace e o Eduardo. Eles entraram faltando 1 minuto, né? 2 minutos pra terminar ali o tempo normal, já pra poder segurar a onda ali, só pra poder bater o pênalti. O Gabigol errou e o Wallace errou. Aí, eu vou até estender pro Wallace, aí dizer que a eliminação foi por causa desses atletas, eu acho injusto, minha opinião, tá? Porque o jogo na Neoquímica, o Cruzeiro ganhou de 2-1. O Cruzeiro venceu o Corinthians na Neoquímica por 2-1. Pra mim, aí, opinião de Diogo Medeiros, o Cruzeiro foi eliminado da Copa do Brasil no dia do jogo do Mineirão. Com aquele jogo ridículo, com a postura patética jogando em casa, né, e perdendo pro Corinthians por 1-0. Porque se o Cruzeiro tivesse tido no jogo do Mineirão a mesma postura que teve fora de casa, o Cruzeiro estava na final da Copa do Brasil. Então, pra mim, Diogo Medeiros, o Cruzeiro foi eliminado pro Corinthians aqui no Mineirão. Rapaziada, encerramos por aqui mais um giro de notícias nosso China Azul Raiz, trazendo as informações mais atualizadas do dia a dia com clareza e responsabilidade. Se você gostou do nosso conteúdo e quer continuar acompanhando aqui no China Azul tudo o que acontece com o Cruzeiro dentro e fora de campo, já não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os nossos próximos conteúdos. Tamo junto e até a próxima. Fui!